Corinthians entrar na zona de rebaixamento hoje. Não, hoje matematicamente não dá. Não. Ele pode ficar... Só no saldo de gols, ele não mal informado. Ele tem um saldo de mais 15, de mais um, outro tem menos 15, que é a... Então, ficar com a mesma pontuação... mesma pontuação do time da zona. Mas, hoje, a Folha de São Paulo fez ali um estudo interessante de o que pode acontecer de melhor e de pior para cada time na rodada hoje. Embora seja muito pouco provável que o Corinthians perca de 15-0, não vai acontecer, mas matematicamente falando, o Corinthians pode entrar na zona de rebaixamento hoje. Se não entrar, ele vai estar com a mesma pontuação do primeiro. Dos rebaixados, um dos prováveis rebaixados. 17º colocado. Então, é um momento em que a presença do presidente é importante, sim. Aí vamos supor que o Corinthians perde do Cruzeiro hoje. Acho que é o mais provável. Tudo bem. Não acho, não. O Cruzeiro está todo desfalcado. Aí o Andrés estando aqui, o que mudaria? Por exemplo. A representatividade a gente não sabe se ele vai... do clube, Benjamin. Uma coisa é o Andrés falando, outra coisa é o Alessandro. Veja, eu vou falar um negócio pra você agora. A gente toca esse programa quando você tá de férias. Ou quando você precisa folgar. A gente toca. Pascoal brilhantemente apresenta o programa. Agora, quando você está apresentando o programa é diferente, cara. Gente, é totalmente diferente. Não, senhor. Você é o comandante do programa, gente. O Andrés não entra em campo, o Andrés não dá pré-eleição. Mas o Andrés não entra em campo. Qualquer empresa. O Andrés não dá pré-eleição, gente. Pelo amor de Deus. Ele é o cara que tá lá para dar respaldo, Benja. Ele não precisa dele para nada. Então, vem cá, então manda embora. Vem cá, talvez hoje, se é verdade que foi lá para arrumar patrocínio, bababá, se for, hoje é mais importante tentar arrumar. O Corinthians não pode entrar em 2019. Gente, o Andrés com patrocínio na Série B. Gente, o Corinthians vai pegar dinheiro para pagar o salário atrasado. Gente, o Corinthians não vai cair ou não cair hoje, porque o Andrés está lá tentando arrumar patrocínio. Não, mas eu não acho, primeiro, eu não acho que o Corinthians cairá. Mas, Benja, é importante sim a presença do presidente no momento crucial do campeonato. Tá bom. Seja para conquista de título ou seja por qualquer outro tipo de interesse, para não cair, para pegar a vaga de Libertadores. Ele já chega batendo de frente com a arbitragem, velho. Você conhece ele. Gente, bateu sábado. O Andrés o Andrés estava na Arena Corinthians, viu o jogo, deu entrevista e o Corinthians teve um gol legítimo, absurdo, não marcado, teve um pênalti absurdo, não marcado. Imagina se ele não estivesse lá. Ia mudar teria o quê? Perdido. Como teria perdido? Teria perdido. Não perdeu porque eu sou Se com ele lá aconteceu isso, imagina sem. Então empatou porque o presidente não, ajuda mesmo. Ajuda então o resultado. Ajuda. O que ajudou o Corinthians sábado, o André? A presença do presidente é importante, Benja. Eu vi sábado. O Gilson Luiz. Benja, Luiz. Pergunta pro OP se é verdade que o Corinthians está vendendo o Pedrinho para o Borussia Dortmund da Alemanha. Pedrinho o empresário do Pedrinho tem dado algumas letras aí de que na próxima janela é muito difícil o Corinthians ficar com ele. Eu perguntei isso pro Paulo Sérgio na segunda-feira, no Jogo Sagrado, Pascoal. E aí? Ele desconversou, ele falou, olha, não tenho nada aí de informação. Ele é representante do... Ele representa a Bundesliga, né? Ah, tá. Ele é o representante da Bundesliga. Não, mas ele está conversando sim. Tem conversa com o Borussia já coisa de 3 meses. O Bayern também, viu? Não, é o Borussia. O Bayern tem interesse. Não, o principal que vai fazer a proposta é o Borussia, mas o Bayern está finalizando a situação. Não tem. Ouve o que eu estou te falando, não tem. Quem está de concreto mesmo, quem teve reunião, quem mandou os caras aí já faz 2, 3 meses é o Borussia. Jogar. Porque o próprio Paulo Sérgio, ele falou a respeito das contratações que o Bayern pode fazer. Ele falou que o Bayern ele não costuma comprar jogadores diretamente do Brasil. Ele pode até monitorar um jogador, mas ele espera esse jogador ir para a Europa, fazer pelo menos uma temporada lá para ver como é que ele se comporta, para aí sim depois. Comprou o Breno. Talvez. Esse foi o último caso. Talvez o Breno. O último caso que o Rafinha não foi. O Rafinha foi depois. Depois que ele foi para o Bayern, não foi direto do Curitiba para o Bayern de Munique. Ele passou ainda, fez estágios em outros clubes antes de chegar. E o Rafinha é o brasileiro mais longevo lá no Bayern de Munique. Agora, hoje nem o Mano Menezes vai estar no banco do Cruzeiro. Ele vai fazer aquele... O Cruzeiro vai perder, porque sem o técnico hoje, no banco, o time está perdido. O Edilson não joga hoje, o Dedé não joga hoje, o Rascaeta não joga hoje e o Rafael Santos não joga hoje também. O Mano Menezes também está resolvendo os problemas particulares dele, também não está na frente do banco. O que foi, Rodrigo Bueno? Não, eu acho então que o Cruzeiro não precisa nem entrar em campo, porque o técnico não vai estar, imagina, é um desfoque absurdo. Humano, poxa, imagina, é importante, o cara que briga com a arbitragem, não vai estar no banco. É muita vantagem pro Corinthians, assim. O técnico do Corinthians vai estar no banco nesse jogo? Vai, então. Corinthians, infelizmente, sim. O técnico vai estar lá com os jogadores, vamos. O Cruzeiro, os jogadores do Cruzeiro. Os jogadores do Cruzeiro vão olhar pro banco. Cadê o Mano? Não temos o Mano. Eu só tô esperando acabar. Thiago Neves vai olhar pro banco, vai olhar, cadê o Mano? Não tá, ai meu Deus. Na final ele jogar, vai ser campeão. Então não dá.
é o Oscar. Não é? Não, Oscar da vergonha. Oscar do cinismo. Oscar do cinismo. Oscar da cara dura, Bubu. Olha lá. Dá um sorriso. Gostei desse Oscar, não. De bundinha. O Rafael Sobis, como o Rodrigo Bueno disse, ele não vai precisar ter, primeiro, essa situação porque ele não joga, já é desfalque. Segundo, qualquer outro jogador do Cruzeiro que esteja... Não, mas também já é desfalque hoje. Hoje os titulares do Cruzeiro que não estarão em campo, ó, o Edilson, o Dedé e o Arrascaeta. Só. É pouca coisa. O problema é o Edilson, você tem lá, você tem o Ezequiel ou você tem o Lucas Romero. E o outro time relaxado. Quem? Dedé. Manuel. Você tem o Manuel. Não é a mesma coisa, claro, mas é um jogador. Vai jogar contra um time que não chuta gol. E o outro é o Arrascaeta, que possivelmente vai entrar o Rafinha. Deve jogar o Rafinha, entendeu? O Rafinha ou o David, né? O David também tem jogado bastante. Mas eu acho que deve jogar o Rafinha. Mas de qualquer maneira, senhor eu acho que o jogo... O elenco do Cruzeiro... Não, mas o elenco do Cruzeiro é um elenco muito forte, não dá pra desqualificar aqui. Mesmo os reservas ali, eles suprem a altura os que estão saindo. Não, mas a questão não é essa, Pascoal. Eu acho que o principal objetivo do Cruzeiro no ano já foi conquistado, que foi um título aí da Copa do Brasil e aí, consequentemente, uma vaga pra Libertadores ano que vem. O Cruzeiro hoje no Campeonato Brasileiro virou turista. O Corinthians tá engasgado com o Cruzeiro, não tá? Perdeu um título, O Corinthians não está engasgado com nada. O Corinthians está engasgado que não pode perder. Esse é o engasgo do Corinthians, é hoje. O Corinthians está a 3 pontos da zona do rebaixamento. O problema não é vingancinha. Até porque esse pode de vingança é uma babaquice sem fim. Porque o título não volta mais. Não é? Ganhar hoje não é vingança nenhuma. O Cruzeiro está andando pro jogo. Precisa ganhar hoje, porque senão começa a ficar numa situação difícil. A informação que eu obtive lá de Belo Horizonte é que o Cruzeiro vai jogar tudo e mais um pouco hoje, porque ele quer ratificar o título que foi conquistado em cima que não teve nada de errado. Nada de errado. Belo Horizonte. Foram 2 vitórias. O Cruzeiro levou uma saraivada do Ceará em casa. Bicho, hoje perdeu o Ceará em casa. Exatamente. A informação que eu tenho é essa daí. O pensamento do Cruzeiro é mesmo do que vocês têm com a história de matar a cobra no ninho. Vamos tirar o Cruzeiro, o Corinthians Se o Corinthians jogar a Série A o ano que vem, é melhor. Ô, Flavinho, mas se você pegar os jogos que o Cruzeiro fez depois da Copa do Brasil, os caras querem mostrar o Cruzeiro fez 5 jogos. Ele tem 3 vitórias e 2 derrotas. E o foi contra a Chapecoense que ganhou. Sim. É um retrospecto muito bom, cara. Então, o Corinthians, aí, em 4 jogos que fez, ele tem 2 empates, uma vitória e uma derrota. O empate hoje no Mineirão. O empate hoje é o favorito. Ingresso baratinho pra encher o estádio. O empate hoje o Corinthians tá louco de bom. E o que preocupa muito é o retrospecto do Corinthians fora de casa. O Corinthians fora de casa no Campeonato Brasileiro, ele só tem 2 vitórias. 2 vitórias. Espanta muito um time que tá brigando até... lá em cima, está tentando uma vaga aí da Libertadores, que é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que enfrenta o Vasco não tem nenhuma vitória fora de casa. Agora, o Pascoal falou que o empate é bom. É bom. Eu só posso dizer, só dá para dizer se o empate é bom no sábado. Não, empate é bom hoje. Porque não. O Corinthians é contra o Cruzeiro. Mas não termina Não. O empate, eu só vou dizer assim. Só vale hoje se for vitória. Só vale hoje se for vitória. O empate... Não, mas não terminei uma frase. É melhor não terminar. O empate com o São Paulo foi bom? Olha aqui. Pro Corinthians foi bom? Foi horrível. Aí depois a Chapecoense ganha do Santos, aí falou, pô, já não foi tão bom assim. Mas eu ia falar, mas ele corta. Por que eu vou te falar que sábado eu falo se o empate é bom? Porque sábado é um jogo que o Corinthians sequer pode pensar em outro resultado a não ser ganhar. Porque se empata hoje é bom resultado, vírgula. Se empatar sábado na Arena ou perder na Arena, o empate de hoje é uma desgraça. O Corinthians vai fazer 5 pontos, Benjamin. Não está fácil. Nos últimos 3 jogos, quantos pontos o Corinthians fez? Os últimos 3, empatou com o São Paulo. O Corinthians perdeu do Botafogo. Ele ganhou de 2-1 do Bahia, perdeu do Botafogo 1-0 e empatou com o São Paulo 1-1. Uma vitória, uma derrota. Fez 6 pontos. 6. Não, 4 pontos. 4 pontos, uma vitória. Nos últimos 5 jogos, uma derrota e empate. Então, seu Oswaldo Pascoal, faz 5 pontos. Não tá assim, não tá fazendo 5 pontos fácil. O jogo do sábado contra o Vasco é preponderante. O Corinthians, se o Corinthians ganha no sábado, aí eu vou te falar que o empate de hoje foi bom. Empatar hoje, não dá pra saber. Por que eu acho que o Corinthians... Que desmedo que você tem, Benjamin. Que o quê? Desespero, medo, cara. Não, mas desespero não é medo, não. Eu já cansei de ouvir. São dois
opostos aqui. Eu já cansei de ouvir. Ali é uma confiança. Ali é uma confiança que não vai acontecer nada. Se jogar de costas, vai ganhar do Cruzeiro. O Cruzeiro que nem esse daqui já tá horrorizado. Ele tá horrorizado. Tá na Série C. Ele tá pálido aí quando ele fala aí. Não empalideceu. Não. Acontece o seguinte, canso de ouvir nesses anos aí, olha, quando caiu o Corinthians, quando caiu o Palmeiras, um papinho é sempre o mesmo. Não cai. Falta 5 jogos. Aí, mano, pra você. Não falei que é pro Mano, é pra todo mundo. Mas o Corinthians só precisa de mais 5 pontos, hein? Falta 5 pontos. Nos últimos, e pra somar 5 pontos. Vamos lá, só empatar. Você falou que o empate é ruim. Se o Corinthians empatar 5 jogos, ele consegue a quantidade de pontos que ele mas de repente ele pode se igualar ao time perdendo o número de vitórias. Gente, o futebol... 5 empates não é bom negócio. Gente, olha, tudo bem, mano, é a tua opinião, eu respeito. Não, minha opinião não é matemática. Tudo bem, pra empatar 5 jogos também não tá tão fácil. Eu não sei se você tem visto os jogos do Corinthians. O único jogo que o Corinthians jogou bola, o único, fala, pô, foi contra o São Paulo. E o resultado não foi bom. O Corinthians tem 2 jogos em casa que ele tem que ganhar. Chapecoense. Exato. Se ele fizer essas 2 vitórias, então, ok. Mas pelo futebol que o Corinthians está jogando, dá pra... Chapecoense, no ano que o Corinthians caiu, na penúltima rodada tinha o Vasco em casa, ele perdeu pro Vasco por 1-0. Era só ganhar do Vasco no Pacaembu. Perdeu e vai para estar disputando para não cair. E o Vasco pegou o Santos segunda-feira no Pacaembu e ganhou. Alguém falou, o Santos... Exato. Então, o problema desses jogos do Corinthians, agora sem querer zoar o Corinthians, o problema desses jogos contra o Vasco e contra a Chapecoense é o momento que Vasco e Chapecoense também passam no campeonato. Passaram a ser confrontos diretos, mano. Passaram a ser confrontos diretos. O Chapecoense está lutando para não cair e o Vasco está lutando para não cair também. Eu quero só terminar o que eu ia falar. Entendeu? Então eu canso de ouvir falar o seguinte, falta 5 jogos. Mas empatar com o Cruzeiro é ruim? Puta que... Que é isso? Quando os outros interrompem. Não, mas é que tudo bem, pode interromper, mas deixa eu só terminar. Eu não consigo terminar uma. Vai. Olha aqui, o que eu tô só querendo falar é o seguinte, eu canso de ouvir nesses anos todos, desde que começou pontos corridos. Vem cá. Primeiro, time grande não cai. Time grande cai, gigante aqui não cai. Cai. O Palmeiras não é gigante? Gigante, não sei. O Corinthians não é gigante? Eu vi uma frase dessa, acho que foi o Bubu que falou pra mim. O Grêmio é gigante? Time grande cai, time gigante não cai. Tá bom, tô perguntando, o Grêmio é gigante ou não? O Grêmio é gigante? Campeão da Libertadores. Não? Não sei. Gigantes que nunca caíram no Brasil. Campeão da Libertadores. Corinthians é gigante? Santos, Flamengo, só isso? E São Paulo.